Sobre, então, a emissão de dívida nossa portuguesa de ontem. O juro ficou ligeiramente abaixo das estimativas dos analistas, ficou nos 3,987%, quando a maioria dos analistas previa 4%, mas o que é de facto importante realçar aqui é que o juro continua a aumentar, acima ou abaixo das expectativas, continua a aumentar. Eu diria que o juro voltou a subir, não é? Porque tinha descido para os 3,7% há 2 semanas, salvo erro, e agora voltou a subir para os 4%. É evidente que nós estamos sempre naquela situação, que eu já lhe disse aqui, de total dependência das intervenções do BCE. Portanto, nós estamos, neste momento, já formalmente em situação de ajuda externa. Mas com o secretário de Estado a dizer que isso é perfeitamente normal, a intervenção do BCE. Não tem qualquer lógica nem consistência a afirmação das autoridades que não vamos pedir ajuda externa. Nós não precisamos de pedir porque já estamos em situação de ajuda externa. Neste momento, se o BCE desligar a máquina, nós, pura e simplesmente, estatelamos-nos por completo e ficamos sufocados financeiramente. Portanto, aquilo que nos vale neste momento é a ajuda do BCE. A ajuda do BCE não é normal, a ajuda do BCE é uma ajuda anormal e não vai persistir, exatamente porque não é normal, não vai persistir indefinidamente, não tenhamos ilusões acerca disso. Mais tarde ou mais cedo será necessário arranjar uma solução para isto e até pode ser que a ajuda do BCE seja a antecâmara de outro tipo de ajuda. E, portanto, eu tenho alguma noção de que as coisas acontecem assim. O BCE ajuda até um certo ponto, até um certo momento, e depois diz, tenham paciência, a partir de agora, então arranjem outra ajuda, porque a nossa está esgotada, e, portanto, arranjem outra ajuda. Ora bom, portanto, esta é a situação, e, portanto, quando o BCE, como já viu nas últimas semanas, quando o BCE intervém no mercado, as taxas descem. Quando o BCE se abstém de intervir, as taxas sobem. Portanto, estamos, neste momento, com taxas até, na maturidade dos 5 anos, com taxas acima de 7%, o que é, de facto, uma anomalia, perfeita anomalia, digamos, como se recorda, a posição até do governo português era de que se as taxas se mantivessem acima dos 7% nos 10 anos, seria motivo para pedir a tal ajuda externa. É claro que, portanto, a ajuda externa já existe e, portanto, tudo isto agora é uma complicação enorme interpretar estas declarações. O Estado tem vindo sempre a salientar como ponto positivo, na opinião dele, a procura. Desta vez cedeu em 1,9 vezes a oferta, baixou ligeiramente, mas o senhor há instantes dizia-me, enquanto víamos a peça, que para si a procura não tem significado. A procura não tem significado porque, repare, se há propostas muito acima da taxa de corte, que interesse é que tem essa procura? Não tem interesse nenhum. Portanto, significa apenas que é uma procura, se é verdadeira, uma procura que não tem qualquer interesse para o emitente da dívida e, portanto, não é relevante, do meu ponto de vista, esse dado. Para mim não é relevante nem a muita procura, nem a pouca procura. E, portanto, nesse aspecto sou neutro, portanto, não me entusiasmo quando a procura dizem que a procura é muito grande, também não fico preocupado quando dizem que a procura é menor, portanto, como foi deste caso. Agora, o que me parece é que o Governo encontra sempre motivo para felicitações e para congratulações, quer as taxas subam, quer as taxas desçam, quer as taxas se mantenham. Portanto, aí já vimos que isso é um estado de espírito que é independente das condições do mercado. É sempre otimismo, quaisquer que sejam as condições do mercado e quaisquer que sejam os resultados da colocação de dívida. Portanto, isso já sabemos à partida. Portanto, é um discurso uniforme e monótono, digamos assim, independente dos resultados das emissões de dívida. Portanto, isso já é normal. Este ano, Portugal já emitiu mais 12% de dívida do que no mesmo período do ano passado. Acha que isto pode significar que as necessidades de financiamento poderão ser superiores às previstas no Orçamento do Estado? Não sei, já aconteceu isso em 2010 e não há ainda explicação para esse fenómeno, como se recorda de ele ter feito essa observação há tempos. Portanto, o montante de dívida líquida emitida em 2010 superou muitíssimo aquilo que foi o anúncio do déficit orçamental. Poderá haver, evidentemente, outras necessidades de financiamento que não o déficit, mas isso não está explicado e, portanto, é uma situação... Há aí uma incógnita que terá que ser esclarecida mais cedo ou mais tarde. Pode ser que em 2011 aconteça a mesma coisa, mas isso acho que é pouco são. Quer dizer, esta divergência muito grande entre as necessidades de financiamento do Estado e as necessidades de financiamento que resultam especificamente do déficit deveria ser explicada, claramente. Quer dizer, a dívida total foi esta, o déficit foi este e as outras necessidades de financiamento são estas, assim. Portanto, isto não é explicado e, portanto, fica sempre a dúvida se não há aí algum déficit escondido, portanto, que foi financiado, não sabemos bem como, não é? Será que este déficit é a ponta do iceberg? Perdão? Será que este déficit é a ponta do iceberg? Há muito mais para saber. Poderá haver muito mais para saber. Eu acho que o que devia era ser explicado. Quer dizer,
porque é que o montante de dívida líquida emitida foi muito superior ao montante de líquida necessária para financiar o déficit, não é? Portanto, essa diferença existe e essa diferença é justificada por estes fatores assim. Houve um aumento de capital da Caixa Geral de Depósitos, com certeza, isso percebe-se, foram 500 milhões de euros, trata-se de uma necessidade de financiamento que não tem a ver com o déficit, portanto, é a aquisição de ativos financeiros, mas falta explicar muita coisa para além disso e, portanto, eu acho que isso merecia uma explicação clara para que não se ficasse nesta dúvida que existe neste momento. Eu não sei se em 2011 vai acontecer a mesma coisa. Também admito que haja neste momento alguma pressa do Governo em conseguir meios financeiros para ver se ganha alguma folga, enquanto pelo menos o mercado vai dando alguma resposta, enquanto o BCE também vai dando alguma ajuda, tentando, digamos, criar espaço para não ter que recorrer à outra ajuda do Fundo Europeu de Estabilização e do Fundo Monetário Internacional, não sei, é possível também que seja isso. Não é? Portugal vai agora atravessar, Portugal e o resto do mundo vai passar por várias datas que podem ser determinantes. Por exemplo, dia 20 de fevereiro vão começar a existir eleições regionais em Hamburgo, na Alemanha. Angela Merkel, tendo em conta a opinião pública e as pressões da opinião pública, poderá tomar a partir daqui uma posição mais rígida face ao Fundo Europeu de Estabilidade? Isso já está a ver, não é? Isso já está a verificar. Portanto, também esse é um ponto que já em tempos discutimos. A opinião pública alemã nisto conta muito. A opinião pública alemã é muito hostil em relação a esta eventual política de ajuda a países, digamos, considerados financeiramente indisciplinados. E, portanto, se as coisas, do ponto de vista das eleições alemãs, começarem a correr menos bem para o Governo, nomeadamente por causa disto, pode ser uma restrição adicional. Isso pode... E está também em marcha o tal Pacto para a Competitividade que a Alemanha quer levar ao Conselho Extraordinário do dia 11 de março, que poderá também complicar. Vamos ver. Eu tenho algumas dúvidas que venham ainda decisões com caráter definitivo. Tenho algumas dúvidas, porque o problema é muito complexo, esse problema de uma agenda económica europeia comum para os países é um problema de extrema complexidade, defronta-se mesmo com a hostilidade daqueles países, é porque nós temos que perceber que, para além da Alemanha, há países indisciplinados, mas há países que estão em boa situação e que estão a cumprir, portanto, as suas obrigações financeiras, que é o caso da Finlândia, é o caso da Áustria, enfim, a Holanda, etc. E, portanto, esses países, naturalmente, não reagem bem à adoção de medidas que sejam limitadoras da sua autonomia em matéria de decisão económica quando estão em boa situação. E, portanto, não pode haver uma receita geral que só se aplica a uns e não se aplica a outros. Portanto, isto vai ser uma matéria muito controversa, não vejo muito bem que em março se consiga já tomar decisões.